E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Mateus 13, 58. Lá em Cafarnaum, Jesus elogia a fé de um centurião, um pagão, e disse para ele que não tinha visto em Israel tamanha fé. E ali em Nazaré, Jesus poderia ter dito daqueles habitantes: nunca vi tanta falta de fé. Jesus poderia ter sido honrado, aclamado, como entrou lá em Jerusalém, aclamado, Hosana ao filho de Davi. Poderiam ter recebido Jesus com honras, porque ele era o filho daquela terra. Ali tinha se criado em Nazaré, mas foi o contrário. Jesus foi rejeitado, desprezado, e não pôde fazer ali muitos milagres por causa da fé deles. Não fez, né? O evangelho aqui em Mateus diz que ele não fez muitos milagres. Em Marcos diz que Jesus não pôde nem fazer porque eles não tinham fé, exceto por alguns doentes, e ainda fez milagres ainda assim. E em Lucas, a gente vê uma rejeição ainda maior do que aqui que Mateus atenua, porque lá em Lucas, o evangelista coloca logo no início da vida pública de Jesus, e lá eles querem jogar Jesus do alto da colina, da montanha onde a cidade tinha sido construída. Mas Jesus passa no meio deles e segue seu caminho. Jesus aqui no evangelho, em Mateus, apenas continua a sua obra, fazendo alguns milagres, como aqui nós vemos aqui nesse final. Depois das parábolas todas contadas, Jesus vai a Nazaré. Será que ele não sabia que seria rejeitado? Claro que ele sabia. Mas todas as ações de Jesus, mesmo essas em que ele sabia que seria rejeitado, Jesus tem muito a nos ensinar. Primeiro, ensinar os seus discípulos, que ao verem aquela rejeição ficavam espantados. Como aqueles nazarenos não acolhiam o Mestre com tantos milagres, com tanta sabedoria? Eles reconheciam essa sabedoria, esses milagres, e, no entanto, rejeitaram o próprio Jesus. E os discípulos, então, aprenderam também aquela outra palavra que Jesus tinha dito, que eles seriam entregues, seriam rejeitados até pelos da sua própria casa, como foi aqui o caso de Jesus. Os apóstolos talvez não foram rejeitados entre seus familiares. A gente não tem essa informação nos evangelhos, mas Jesus já os alertava disso. E ao longo da história da igreja, a gente vê que isto de fato aconteceu. Muitos mártires, muitas famílias romanas mesmo, no início do cristianismo, foram martirizados porque os seus próprios familiares os entregaram. Então, nesse dia de hoje, convido você a olhar para a sua vida, para ver se você não está rejeitando aqueles próximos a você, porque acha que o conhece, porque acha que ele não pode fazer muita coisa, não tem muito a dizer, muita sabedoria. E, no entanto, você está agindo como esses habitantes de Nazaré. Peçamos ao Senhor a graça de acolher a sabedoria que vem de Deus através de seus profetas, dos seus enviados, mesmo sendo aqueles com quais a gente convive no nosso dia a dia. Que o Senhor nos dê esta graça de não rejeitar os enviados de Deus, mas de acolhê-los com humildade, sabendo que é Deus quem faz e não nós. Nós somos apenas instrumentos em suas mãos. Que o Senhor nos dê esta graça nesse dia. Deus te abençoe e até amanhã.